Túlia. Todas. Hoje é dia 7 de dezembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2138. Ele tem 7 páginas, 50 elogias e 23 máximos. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 16 máximos. O título é Interação Fisiologia para Fisiologia, do verbete. A especialidade é holossomatologia. Quem redigiu o verbete está aí para o que der e vier é o professor Pedro. Vocês não ficam pensando que eles têm cadeira cativa, não, ele e ela. É aqui a turma que selecionou, é um processo de eleição. De modo que eles não têm culpa nenhuma de nada disso, tá certo? Não pensem mal, que não há nenhum critério espúrio nessa situação. Definição. A interação fisiologia para fisiologia é o conjunto de influências multidimensionais recíprocas entre o funcionamento dos órgãos somáticos, a somatologia, e os demais veículos de manifestação da consciência, a holossomatologia. A autoimunidade holossomática frente às pressões holopensênicas espúrias. A patopensenidade nutrindo o bloqueio cortical. A homeostase holossomática derivada da ortopensenização habitual. As repercussões somáticas derivadas da parafisiologia. O ato de saber levar direito os próprios veículos de manifestação. A saúde somática influenciada pelos demais corpos. O excessivo condicionamento somático ofuscando a realidade multiveicular. O autocídio enquanto mega exemplo antiparafisiológico. O nível de harmonia do holossoma pessoal. O paracérebro enquanto modelo organizador e mantenedor holossomático. O energossoma como interface interdimensional e interveicular. Eu li apenas alguns pedaços aí da fatologia e da parafatologia. Na argumentologia tem aqui o parágrafo sobre a cosmovisão, em que ele apresenta 100 tipos de interações entre a fisiologia e a parafisiologia, incluindo eventuais parafenômenos e para-realidades intervenientes, a fim de ilustrar e expandir o tema em debate. Logo em seguida tem o tópico sobre paradoxo, em que ele apresenta 2 tipos de realidades na ordem funcional. Na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos 5. Antifisiologia humana, estigma paragenético, macrossomatologia, paradoxo holossomático e soma. Agora, frase enfática. O domínio consciente cosmoético da interação fisiologia para fisiologia é um dos assuntos investigados nos cursos intermissivos, especialmente pelas consciências interessadas na macrosomia. Questionamento. Você mantém-se lúcido quanto às interações interveiculares do próprio holossoma no cotidiano? Encontra-se satisfeito com o nível atual de homeostase holossomática? Poderia qualificar ainda mais tal condição? A bibliografia tem 3 fontes apontadas. Agora, a mega-análise. Separei aqui 15 itens. Holossomatologia, para funcionamento, para biofisiologia, para saúde, multiveicularidade, para conexão, ectoplasmologia, teleobiotipologia, parageneticologia, intraconscienciologia, holofisiologia, interdimensiologia, macrossomatologia, homeostaticologia e interveicularidade. Agora, questionamento aí da turma.
O senhor já leu algum texto pela evidência ou desdobramento cujo conteúdo em português tenha regras diferentes da norma culta vulgar? Não me lembro de nada assim não, eu já vi muito tempo, mas é que muita coisa que você vê também fora do corpo são coisas escritas na terra. Então se você vai no lugar que está escrito errado, o português errado, você vai ver coisa errada no português. Você vai num bairro aí de favela, possivelmente vai ter, essas coisas tem. Desde criança entrava em estado vibracional involuntariamente. Quando aprendi sobre viagem astral, comecei a sair do corpo. Uns tempos para cá, quando não consigo ir além do meu quarto. Há mais de um ano, nem o EV eu entro mais. Fui ao centro espírita de Umbanda, e disseram que tinha mediunidade, mas disse que não queria praticar, receber espírito. Então acho que trancaram a minha mediunidade. Isso me revolta muito e só de pensar fico com muita raiva. Não sei o que fazer mais. Chego a ter vontade de morrer. Sinto-me presa e sufocada a cada noite que passa. A quem devo pedir ou implorar para que destranque a minha mediunidade? A você mesmo. Hoje tenho 20 anos. Quando fui nesse centro de Umbanda, devia ter uns 18. Faz só 2 anos. Desculpe algumas palavras e o desabafo. É que sempre fui tão feliz em minhas viagens astrais, que de não poder fazê-la mais me faz sentir sem razão para viver. Esse está desesperado com 20 anos. Ô chefe, todo mundo está vivendo 100 anos, você está com 20% disso, já está desesperado com a vida por uma coisa boa. Olha, você é muito boboca. É aquilo que eu chamo burraldo, burrildo e burróide total. E falta isso, ó, vergonha na cara. Na minha condição de seu bisavô, ou tetravô, né? 80 para 20 eu posso ser tetra, não posso? Então, seu tetravô, eu então vou usar das minhas regalias, prioridades e privilégios para dizer para você o seguinte: você não deve pensar mal, isso mostra que você tem assediador. Então a primeira coisa, não pense mal e abençoa, coloca uma auréola de santo em cada um que trabalhou com você para mexer com os seus processos parapsíquicos. Então pense positivo deles, e em seguida você vai começar a fazer estado vibracional. Então, por exemplo, hoje, se você tiver tempo, hoje ainda, você vai sentar numa cadeira ou uma poltrona e vai começar a fazer o estado vibracional sem mexer com o corpo, só pensando nisso. Os amparadores vão te ajudar e você vai destrancar essa sua condição. Isso aí travou. Agora, mostra que é assédio. Eles não fizeram trancamento da mediunidade, eles estão te chupando as energias para valer. Isso é vampirismo, bem evidente. Você precisa estudar isso mais. Agora, ó, qualquer coisa, vê se você escorrega até aqui, para você tomar um banho de loja maior. Você precisa, está com 20 anos. Agora, ó, não pense também em processo de acabar com a vida. Isso é loucura total. Você usa, por exemplo, algum tóxico? Quem fala essas coisas é toxicômano. Você está esquisito, você nem começou ainda. É aos 26 anos que você vai virar gente. Você ainda não é completo. Nem com testosterona você ainda não é completo. É só aos 26 que o homem vira homem. Então, ó, vamos com calma com isso e eu quero te ajudar. Se você aparecer aqui, você fala que você é o tal. Aí nós vamos conversar, eu quero dar uma geral em você. Agora aqui, ó, é para você, o verbetógrafo. Poderia explicar em Sinergismologia, página 2, segunda linha, o sinergismo parafisiológico, genopensenidade, recuperação de cons? Sim, esse conceito de genopensenidade, existe até um verbete chamado genopensene, que é a qualidade ou a característica, o tipo de pensene relacionado justamente às ideias inatas. Então, o que a gente quis estabelecer aqui é que no processo parafisiológico, quanto mais nós pensarmos sobre a intermissão, o período intermissivo, o curso intermissivo, mais isso vai predispor a essa recuperação dos cons. Então aí entra a técnica de autorreflexão de 5 horas, por exemplo, que a pessoa pode justamente promover uma saturação positiva com o objetivo de ajudar nesse
decantamento, nesse download dessas informações que muitas vezes estão no paracérebro e ainda não tiveram oportunidade de chegar para o cérebro físico. Então essa que foi a ideia. Há algum estudo sobre a relação do tipo sanguíneo com o fato da pessoa ser mais ou menos doadora de energias? Estudo científico, não sei se é isso que você está perguntando, eu não conheço, mas só olhar a lógica, a predisposição natural da pessoa em termos paragenéticos, é óbvio a gente pensar que no processo genético ela naturalmente acabe selecionando aquela condição sanguínea que seja mais assistencial, mais universalista, mais positiva. Então isso entra nos estudos, por exemplo, que a gente até discutiu recentemente no processo de macrosoma. Então o tipo sanguíneo é um tipo muito bem definido, não tem saída. Você herda metade dos genes do seu pai, metade da mãe, isso vai dar um resultado, e esse resultado pode ser, por exemplo, esse tipo de sangue mais doador. Então isso tem relação com o processo da genética, mas se houver essa predisposição para a genética, isso aí é um dos fatores que mais vai contribuir para isso. Então isso, de modo geral, eu acho que existe essa relação, a gente pode admitir essa hipótese, né? Existe alguma outra razão, sem ser somente a da fisiologia, para explicar o motivo pelo qual algumas pessoas escrevem com a mão direita, outros com a esquerda e alguns são ambidestros? Eu vejo que o nível de, vamos dizer assim, de adaptabilidade que a consciência tem com o soma, o nível de domínio que ela tem a partir do holossoma, isso tudo predispõe ela a se sair melhor, a tirar mais partido, vamos dizer assim, das potencialidades do soma. E o ambidestrismo, essa possibilidade da pessoa conseguir escrever com as duas mãos, entra dentro disso. Então é um nível de domínio da psicomotricidade tal que a pessoa não fica submetida simplesmente ao processo genético ou fisiológico, como você está comentando. Eu acho que aí entra a voliciolina, a vontade da consciência, dominando o soma e conseguindo exercer com ele um papel além daquilo que é considerado usual, medíocre, aquilo que é da média da população. Herpetógrafo Pedro, como melhorar nossa autoimunidade holossomática frente às pressões holopensênicas espúrias, quase onipresentes? Já criaram a paravacina? Sim, a paravacina, ela é, nesse caso, endógena, né? A pessoa tem que trabalhar com ela mesma, como o professor Val estava comentando antes. E aí o que eu sugiro é trabalhar em duas frentes. Primeiro, ter experiência com o processo energético, com o estado vibracional, dominar a condição parapsíquica e, paralelamente, também avaliar a qualidade da pensenidade. Então, o processo de ortopensenização, quando casado de modo sinérgico com os trabalhos energéticos, inevitavelmente vai caminhar, a pessoa vai querer ajudar os outros. Por que isso? Porque ela vai se sentir tão bem, ela vai melhorar a condição dela, que ela vai querer dividir isso com as outras pessoas. E nesse processo de divisão, ela vai começar a interagir, a acoplar com outras realidades, e isso vai gerando experiências, novas sinapses, e vai dando essa imunidade que lá na frente nada mais é do que a condição do desperto. Então seria mais ou menos uma... Poderia aprofundar em paradoxologia, página 3, terceira linha, o paradoxo de a conquista da homeostase holossomática de determinada consciência poder representar a melhoria direta e indireta da qualidade de vida de várias outras consciências intra e extrafísica. Sim, o que a gente quis chamar a atenção aí, e aí daí o paradoxo, que inclusive a gente aprofunda na página 6, é exatamente isso. Você trabalha às vezes com uma só pessoa e a melhora dessa consciência, ela vai se refletir no grupo, porque justamente ninguém vive sozinho. É com isso que a gente termina o verbete aqui, chamando a atenção. Uma autoassistência vai impor heteroassistências, porque às vezes a pessoa vai melhorar a convivialidade, vai melhorar o holopensene, da onde ela reside, trabalha e assim por diante. Então, só o fato de você ajudar uma pessoa, na realidade você já está ajudando um grupo. E além disso,
entra também o processo de reurbanização, processo multidimensional. Vai havendo uma depuração daquele holopensene no qual a pessoa está inserida, que normalmente se nivela por baixo, em função da socinha ainda ser predominantemente patológica. Gostaria de obter alguma explicação para fatos que vejo acontecer, que me parece, ante minha ignorância, uma contradição ao princípio da descrença. Observo vários professores da Conscienciologia falarem em seus cursos de fenômenos que nunca experienciaram. Isso não é incoerência? O senhor poderia me ajudar a entender essas ocorrências? Sim, primeiro, é ignorância sua mesmo, crassa, clara. Eu já respondi isso aqui nesses 9 anos umas 20 vezes. Então vamos aí clarear o quê? Vê se tem lógica no que eu estou falando, não vai no meu bico. Você também tem que usar o princípio da descrença a meu respeito. Mas o caso todo é o seguinte: vamos supor que você seja um astrônomo. Você começa a falar de Saturno. Você já foi a Saturno? Você já viu lá? Já pegou Saturno com a mão? Já respirou lá? Sabe das coisas? O que você fica fazendo? Então presta atenção, estou dando só um exemplo dentro da ciência convencional. Nós temos o processo de abordagem às coisas. Você pode abordar com a mão, com o aparelho, de uma maneira concreta. Pode abordar pela elucubração, pela teoria, pela hipótese, por estabelecer um conceito, por criar uma concepção sobre aquilo. Isso tudo é possível, isso tudo é princípio da descrença. Tudo isso está. Aí varia o percentual do processo de objetividade da situação, mas tudo é o princípio da descrença. Vê se você me entende. Não há incoerência nenhuma. Então você pensa bem, quer dizer, se eu for seguir você, eu não posso falar nada de serenologia nem serenão, nem de evoluciólogo nem de evoluciologia. Eu não sou evoluciólogo nem sou serenão. Então o que eu estou falando? É uma incoerência? E a vovozinha vai bem? Então raciocina bem nessa situação, vê se tem lógica, o que é que se passa. E qualquer coisa, manda mais perguntas, que nós estamos aqui para brigar com você. Mas numa boa, tá certo? Muitos usam isso como desculpa para não fazer nada. Não, não sei se existe, a maioria é assim, e quase sempre são jovens. Álvaro Betógrafo. Os inúmeros pontos de paraconexão energética entre o soma e o energossoma são correspondentes aos 7 chagas magnos e aos pontos utilizados na acupuntura? Sim, na realidade é mais que isso, né? Se considera esses chakras básicos como sendo a reunião de vários centros menores. Então, os chamados nadis ou nadis, que são milhares, já tentaram contar isso, chegaram a 88 mil, tem um número que eu acho que não é tão importante, mas o fato é que existe uma malha, né? Uma rede energética que vai se complexificando e justamente resulta nesses 7 chakras principais. O que se tem como hipótese é que em cada célula deve haver algum nível de conexão, algum liame energético, e quando a gente sai do corpo, a gente observa que há uma tendência disso também se congregar, vamos dizer assim, concretizar no cordão de prata. Então essas ligações energéticas ficam mais adstritas à região da para-cabeça, e aí há a projeção. Em Cosmovisão, página 4, item 33, poderia detalhar interação esfenoide-ectoplasmia, quais segredos esse osso tem? Na realidade, o esfenoide é considerado o osso mais complexo do corpo humano, em função da própria morfologia que ele apresenta, e ele tem uma função muito, vamos dizer assim, nobre. Ele é o principal osso que faz ali a base do crânio, que faz a sustentação justamente do cérebro. E através do osso esfenoide passam os principais nervos cranianos, as principais estruturas vasculares. Então o resultado é que ali existe uma concentração de energias muito, muito forte. E quanto mais você trabalha com energia, mais você observa uma espécie de tensão, pressão e até exteriorização de energias a partir do esfenoide. Então, se tem como hipótese que essa relação entre o esfenoide e a ectoplasmia derive desse processo, mesmo de prosêmica, em função da localização anatômica na qual ele se encontra. Interação Fâneros-energossoma, item 35.
Os fâneros e essa questão tem relação também com o item 67, que é pele energossoma. Os fâneros são... A maioria dessas perguntas é do médico lá de Curitiba. Tá. Os fâneros, como você deve saber, são os pelos, as unhas, todas essas, vamos dizer assim, as estruturas que estão localizadas na pele ou que derivam da pele, as glândulas sudoríparas e assim por diante, mas principalmente os pelos. E a gente observa uma relação muito grande em função desse contato maior que existe entre o energossoma e o soma. Esse contato se dá principalmente através da pele. Então, vamos supor, se você passa um final de semana, vamos pegar um exemplo de um curso de imersão, um curso tipo ECP2, em que você vai estar imerso no holopensene mais consciencioterápico, mais homeostático. E ali você vai ativar mais as suas energias, há uma tendência do seu metabolismo funcionar de modo mais acelerado e você acaba observando que, por exemplo, os pelos crescem de uma velocidade mais rápida, as unhas também obedecem a isso. Então existe uma relação muito grande. Do mesmo modo, a gente comentou aqui, se não me engano, no check-up somático, da relação com as doenças e alergias que aparecem justamente na pele em função de um processo, muitas vezes, energético, né? Derivado de um processo energético. Interação plaquetas para hemostasia. Eu sou doador de plaquetas. Item 72. O processo das plaquetas tem íntima relação com a coagulação, né? A coagulabilidade sanguínea. Então, a gente quis estabelecer uma interação, uma correlação com aquele fenômeno muitas vezes observado nas paracirurgias, em que não há a preocupação ali, no caso do paracirurgião, com a parahemostasia. Isso é feito, acontece derivado ou em consequência aos processos do ectoplasma. Então deve haver uma relação mais séria entre justamente as funções das plaquetas naquele momento e o trabalho energético que está ocorrendo durante a paracirurgia. Em binomiologia, página 3, segunda linha. O binômio estética somática, sedução holossomática. Levando-se em consideração que a sedução pode ser sadia ou patológica, de que maneira a estética somática pode se relacionar com a qualidade da energia consciencial de cada um? Exatamente. Em princípio, essa relação, esse binômio, ele é neutro, mas ele acontece. Há uma tendência da morfologia nessa dimensão e nas outras dimensões também chamar muito a atenção. E se for uma morfologia bem, vamos dizer assim, bem talhada, se a pessoa tem uma estampa muito positiva, há uma tendência disso acumular muita energia. E aí o uso que vai ser feito desse processo, que vai derivar daí, vai depender muito da intenção e da cosmoética da consciência que possui essa condição. Então, a sedução, como você mesmo comentou, pode ser uma sedução positiva, cosmoética, no sentido de até ajudar as pessoas, fazer um acolhimento, usar ali o bom humor, usar, por exemplo, a estética até como modo de aglutinação, sem manipulações espúrias, ou, o que é mais comum até certo ponto, é a exploração da estética com outros objetivos às vezes capitalistas, mercantis ou até sexuais e promíscuos. Então isso vai bater muito na intencionalidade de quem dispõe dessa condição, né, desse binômio. Eu queria chamar a atenção de vocês do condomínio Rose Garden, que é lá junto da OIC. Restam apenas 16 lotes. Cada um dos terrenos lá vale 120 mil por 600 metros quadrados cada um. Agora, o que se passa? Os terrenos são amplos, como vocês veem. Vale a pena, fora de série. Só faltam 16. Eu vi a planta baixa de situação, já está quase toda ocupada. De modo que eu chamo atenção para isso. E você quer falar alguma coisa? Seria bom. Então, pessoal, a gente tem uma promoção que é um último lote a R$100 mil, tá? Então foram disponibilizados 3 lotes no valor de 100 mil e todos os outros custam 120 mil. Foram vendidos 2 lotes, resta esse último no valor de R$100 mil. Eu queria passar os telefones para quem estiver assistindo a tertúlia, do professor Luiz Gonçalves, que é o código é 45 9942 9233, o meu celular, que é o 9998 7711,
e o do Celso Fior, que é o 9976-2670. Quem quiser informações por e-mail, pode anotar o e-mail eduardomartins@me.com. E o condomínio, ele foi disponibilizado agora esses lotes, foi comprado um outro terreno dentro da OIC, e nós temos esses lotes à disposição, esses 16 lotes à disposição. O grande diferencial é que as pessoas que forem morar lá vão participar dessa construção em conjunto do condomínio. Quer dizer, o condomínio não está pronto, ele está sendo construído, está na fase de aprovação na prefeitura, e as pessoas vão então participar desse movimento em grupo aí dentro do Aula Pensene de Saúde. Então, os contatos estão aí, a gente está à disposição. Obrigado. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, é o frasco que vem o Ultra Preventive Third. Ele vem com 180 comprimidos ou cápsulas, depende do que quer que a pessoa use. Eu uso isso aqui há muitos anos, 2 vezes por dia, na hora do almoço e do jantar. Agora, por isso que eu não tenho resfriado, dessas coisas nenhuma. Isso é um suplemento dietético e de baixa capacidade alérgica, ele não dá. Então isso ajuda muitas pessoas. Eu estou mostrando aqui porque você ia falar também alguma coisa. Tem uma questão importante do Ultra Prevent 3, que saiu um estudo agora mostrando que algumas mulheres que fazem uso na terceira idade, acima de 60 anos, tiveram complicações com o processo do ferro. Só que o Ultra Prevent 3 não tem ferro. Tá? Então foi um estudo grande nos Estados Unidos, e aí eu tomei cuidado de estudar isso porque é um problema, o acúmulo excessivo de ferro no corpo, né? E o produto não tem isso. A pessoa fica ferrada. Ou enferrujada também. Agora, hoje eu não estou entendendo, a turma está mais esquerdista, tem mais desse lado aqui, ó. Isso não é normal, sabe, do que ali. Esquerdista, porque a hora que você entra vai para a esquerda, né? Aqui é direitista. O líder é o Arlindo, né? Sério. Notei um comportamento que considero bastante estranho por parte das bibliotecas dos diversos IPCs. Ao acessar algumas obras, percebi que ainda é costume riscar em livros. Ainda é costume. Esse é que é o certo, que besteira é essa? Ainda é costume? Aqui, eu risco todos os meus livros, fazem só 70 e lá vai fumaça. De 5 para 80? Não, da biblioteca já não, da biblioteca não, mas é que a pessoa deu para lá, ele vai riscar, tem que explicar. Mas agora, livraria, não, é costume riscar os livros. Se um livro seu, você deve riscar, quebrar a folha, mostrar que você está estudando, para você mesmo. Considere isso um verdadeiro crime para a preservação de algo que poderá servir para futuras gerações. Não, besteira. Quando a pessoa marca, já mostra alguma coisa que chamou atenção, mais do que o leitor. Ela pode te dar uma lição com isso. É o que eu fiz. Qualquer coisa, você aparece aqui e vem ver a holoteca, que lá só tem uns 30 mil livros que eu já risquei. É só chegar e ver. E outra coisa, a maioria tem minha assinatura. Eu doei tudo para a holoteca. Penso que para isso basta fomentar o costume nos conscienciosos de pegar uma folha em branco e utilizá-la, ao invés de contribuir para a deterioração da memória humana com a química de canetas e grafite. Vovozinha, não está lá, eu estou com isso faz 60 anos, tem livro aí de 1947, tudo inteiro, besteira. O senhor poderia comentar essa observação? Eu acho que já fiz, né? Pois afinal não é algo tão difícil resumir uma folha e depois passá-la para o computador, não. O ideal é você ler e depois você põe no laptop, já coloca lá. E outra coisa, deve comprometer a obra, o laptop, a vovozinha, seus papéis, seu escritório, tudo que você tem. É assim que a pessoa... Hoje mesmo eu estava falando de registro lá na hora do almoço sobre isso. Apenas acho que é um comportamento contraditório com a proposta da concessionária. Não, senhor. Nós somos 100% favoráveis. Risca o livro, quebra a folha, faz parte do serviço. Alô, teletertulianos, suja o seu livro, mostra que você está estudando. Esse é o caminho. E outra coisa, vocês estão querendo acabar com o livro, esse aqui está querendo, vamos dizer, não, divinizar o livro, intocável, intangível, virgem, não pode nem dar uma cuspida nele. Caso sério isso.
Em numerologia, página 3, primeira e segunda linha. A parafisiologia dos chakras e a parafisiologia do para-microchip. Nessa listagem que a gente fez, existem várias possibilidades de explicar essa condição da parafisiologia dos chakras, mas o que a gente quis chamar a atenção é que no funcionamento do corpo humano, pegando, por exemplo, o funcionamento das glândulas, existe normalmente um chakra relacionado. Então, por exemplo, o processo do laringochakra com a glândula tireoide, o processo, por exemplo, do sexochakra com as gônadas e assim por diante. Então, existe uma íntima relação entre o funcionamento dos chakras e o funcionamento do soma. Além disso, existem inter-relações entre os chakras, quer dizer, interchakrais. Então a gente sabe que no processo, vamos supor, no processo afetivo sexual, entra a condição da conversa, do diálogo, da cantada, até certo ponto, com o processo posterior do sexo. Então, quando se vai estudar o holossoma, não se pode esquecer dessas relações que se tem, não só entre os órgãos do corpo, mas principalmente entre os chakras. E para a fisiologia do para-microchip, que a gente quis chamar a atenção, na realidade é um crescendo dessa numerologia, que algumas pessoas tiveram a possibilidade de ter esse, como se fosse um instrumento, um para-objeto que potencializa, dinamiza o processo energético. Então, normalmente tem relação com o processo assistencial, a pessoa está envolvida, tem uma PROEX mais de base assistencial, em conjuminância com um processo parapsíquico. Então, esse para-microchip funciona, aí respondendo a sua pergunta, potencializando essas questões energético-assistenciais. A imputabilidade penal possui caráter puramente biológico. Somente aos 18 anos a pessoa é imputável. Se somos homens somente aos 26, então o critério biopsicológico não seria o correto? Não. Tem gente que está matando os outros com 12 anos. É preciso dar um jeito, que é psiquiátrico, é caso psiquiátrico. Está cheio de gente doida. E outra coisa, atualmente tem um caso psiquiátrico pior do que esse, como nunca existiu na história humana. Chama-se droga-adição. Quer dizer, o processo das drogas coloca a pessoa mais doida ainda e novinha. Isso aí tem que internar as pessoas e tem que fazer. Eu sou favorável a baixar essa maioridade, colocar o negócio lá embaixo, o mais possível. É responsabilidade e a pessoa levar isso a sério e não deixar a pessoa ir. É só olhar, olha, seria bom você ver os programas do Datena, você vai aprender muito sobre isso. Então o cara matou os outros lá, soltaram o cara porque é menor, daí a pouco matou mais outro. De novo, exatamente. O outro estuprou a dona, soltaram o cara, daí a pouco ele está estuprando de novo. Tudo jovem. Outra coisa, tem jovem de 16 anos que já matou a dona de 80. Exatamente. E por aí vai. E às vezes eles fazem de caso pensado, sabe? Besteira, que não vão ser presos. Tem que diminuir isso. O Datena é um dos que falam isso aí, ele está correto. Ao desenvolver sua teoria sobre a para-história, o senhor chegou a consultar o historiador Randy White e suas pesquisas sobre meta-história e história da consciência? Sim, que análise o senhor fez da pesquisa dele? Não, eu não examinei nada. Os meus processos sobre a teoria da para-história diz respeito mais ao meu problema parapsíquico multidimensional. Então, o processo, por exemplo, de retrocognição e outras coisas mais. É por aí que eu estudo mais isso aí. A história é um processo difícil. Agora, tem muita gente, eu respeito opiniões, fatos, pesquisas, etc. Agora, dou a minha opinião, cada um segue aquilo que pode. Outro, sou engenheiro, tenho 36 anos e moro no Rio de Janeiro. Na última vez que fui à Foz, ao conversar com o senhor, me disse que era para fazer a Mega Gescom. Em dinâmica parapsíquica, viram comigo um escritor famoso, mas não souberam dizer se era consciência ou se era eu. Desde adolescente, sempre tive muita vontade de escrever algo útil. Agora me parece que faz parte da minha PROEX. O senhor pode me dar alguma dica? Sim. Pega aí, vai escrever, fica no computador, marca quantas horas você vai trabalhar todo dia. E vão ver. Depois você vem aqui para defender o verbete. Começa pelo verbete, depois você faz o livro. Ou começa tudo de uma vez só. Agora, venha defender um verbete aqui. Qualquer coisa, entre em contato aí com a turma, com a professora Dulce, com a Rosa e etc. tal, que vai te ajudar.
E vamos trabalhar junto, tem muita coisa para ser feita. E-mail, tá? Pois não. É verbetes@caec.org. Você pode mandar o título que você pretende escrever e a gente aprova aqui junto ao professor. Gente, aqui está falando que agrotóxico irregular aparece em 28% dos vegetais no Brasil. Puxa vida, hein? É mais de um quarto. Como é que fica isso? Tem que comer agora verdura, aqui está falando agrotóxico na mesa. Pimentão, percentual de amostra com problemas. Pimentão, 91,8. Eu não como pimentão. Morango, 63,4. Também eu não como, só como aquilo que a gente planta aqui. Pepino, 57,4. Puxa. Alface, 54. Cenoura, 49. Abacaxi, 32. Beterraba, 32. Couve, 31,9. Mamão, 30,4. Tomate, aqui não está falando, riscou, que é processo da internet, é tudo pela metade, a folha cortou. Laranja e maçã, não está falando. Tomate é um dos piores que tem. Eu não como tomate direto há muitos anos, de propósito. Agora, ó, quem quiser ver, está aqui. Tem um link, é só olhar aqui ó, e ver. Negócio sério. Foi o Jarbas que me mandou, ó, negócio sério aí. Muito sério isso aí. Olha lá as outras ilustrações na outra página. Gente, eu entrego vocês aí da esquerda, o professor. Pedro. É a página 5B, é o item 19. Pode falar um pouco? E o 39 também. Interação cóclea-sinalética, é isso? Uhum. E o 39, tá. Interação glabela frontochakra. Então, o que a gente quis chamar a atenção aqui é que no processo da sinalética, energética, parapsíquica, normalmente isso vai bater no soma. Quer dizer, acontece alguma coisa, lá reverbera na parapsicosfera, e isso pode chegar e ser um sinal físico. No caso da cóclea, a gente chamou a atenção para os processos auditivos. Então, por exemplo, um zumbido, uma campainha, alguma coisa que aconteça quando a pessoa estabeleça um contato com alguma consex ou sofra um ataque, por exemplo, extrafísico. Então, essa relação existe. Na depuração do processo da sinalética, muitas vezes nós vamos notar que existem esses órgãos de choque, vamos chamar assim, esses órgãos que vão acusar a presença daquele sinal que tem uma correlação com um sinal extrafísico. Então, a cóclea seria justamente em função disso. E lembrar também que na cóclea, junto dela, existe o processo do vestíbulo, que a gente comenta aí também em algum outro tópico. Então, esse sistema vestíbulo-coclear cuida não só do processo auditivo, mas também do processo de equilíbrio. E, às vezes, quando tem, nesse exemplo que eu dei de ataque extrafísico, a pessoa pode até ficar tonta em função dessa repercussão, ou melhor, dessa para-repercussão. E a outra questão, glabela, frontochakra, a área da glabela é a área entre as sobrancelhas, é também conhecido como intercílio. Então, nessa região, um pouco acima do contato aqui entre as sobrancelhas, é por onde ou de onde sai e emerge o frontochakra. Então, é um processo anatômico que tem relação com o funcionamento do chakra. Por que isso é importante? Porque muitas vezes é aí que a pessoa vai perceber uma pulsação, às vezes sem causa aparente, às vezes um prurido, uma coceira, um latejamento, alguma manifestação proveniente do funcionamento do frontochakra que ela vai estar sentindo no soma, e normalmente tem essa localização aí da glabela. Pedro, aproveitando aí, número 12. Número 12, senho retrossoma. Exatamente. O senho é o semblante, né? A fisionomia. Normalmente tem relação com essa estrutura dos olhos, envolvendo também as sobrancelhas. O que a gente quis chamar a atenção aqui é que, daquilo que eu já li, daquilo que eu já percebi, daquilo que já foi discutido aqui nas tertúlias, envolvendo inclusive a pesquisa de personalidade consecutiva, o senho é uma das coisas que menos muda. Então, se você vai pesquisar, há uma tendência do soma mudar muito, você não pode ir baseado simplesmente na semelhança entre os corpos, né, de duas pessoas, por exemplo, nessa pesquisa de personalidade consecutiva. Mas, quando se mantém,
há uma tendência de se manter justamente a manifestação do olhar, e o processo da sobrancelha está muito relacionado à condição do olhar. Então, é praticamente como a consciência se manifesta. O temperamento aparece muito no processo do olhar, até se diz que os olhos são a janela da alma, né? Então, isso ao longo dos corpos, principalmente, eu acho, naquelas consciências mais, vamos dizer assim, mais lúcidas, que tenham uma característica mais definida, há uma tendência disso se manter, apesar da genética mudar. Então, a gente colocou aqui mais para chamar a atenção sobre essa possibilidade. Eu tenho ainda uma pergunta. Pois não, peraí que tem uma pergunta ainda. Na página 3, no ciclo, o primeiro ciclo que aparece, o ciclo A Fisiologia. Eu entendo isso, mas assim, tu acha que pelo nome ali, sim, a fisiologia, mas não seria melhor parafisiologia, que é o próprio verbete? Sim, é porque a gente pegou a definição desse verbete que existe de afisiologia como sendo aquela fisiologia da consciex, né? Aquela do psicossoma. Então, normalmente quando a consciex passa pela segunda dessoma e não tem mais aqueles resquícios energéticos derivados da vida anterior, ela entra nessa condição afisiológica. Então, essa é a definição do verbete. E o ciclo é justamente isso. A gente muitas vezes se acostuma a viver sem, vamos dizer assim, as influências do soma, aí a gente dessoma, descarta o corpo, passa a viver, quando lucidamente, né, passa a viver sem essas influências, daí a pouco você tem que ressomar de novo, e assim sucessivamente, até chegar numa condição de afisiologia mesmo, que é a condição da CL. Então, acho que talvez essa tenha sido a sua pergunta, né? Pelo menos a sua questão inicial, assim. Ok, obrigado. Pedro, aqui na parafatologia, pois não, Arlindo. A quarta linha de baixo para cima, os ajustes holossomáticos parafisiológicos necessários com cobaia sensitiva, dedicada aos trabalhos da pré-maternologia. Quais são esses ajustes? Veja, a gente chamou atenção aqui porque nas pesquisas de parafisiologia, uma das VERPONs considerada top, né, consideradas mais avançadas, é justamente você servir de cobaia para um extraterrestre, conviver com ele na sua psicosfera, muitas vezes até permitir a manifestação dele a partir do seu holossoma. Então, esses ajustes, eles são, até onde eu imagino, de ambos os lados. Você, como consim, tem que fazer a sua parte, ceder, vamos dizer assim, respeitar a manifestação dele, e ele também entender como que é esse funcionamento. Então, eu vejo que é uma complexificação do processo, por exemplo, de uma manifestação psicofônica, que muitas vezes a gente observa, a gente vivencia no curso ECP2. Então, eu fico imaginando você vivenciar isso quase que full time, com uma consciex que não tenha uma morfologia próxima à sua. Então, deve ser muito mais difícil, complicado e complexo. É o exemplo do EM, agora que eu não tinha pensado nisso, né? Seria o exemplo do EM, né? Exatamente, é o processo do EM que a gente quis chamar a atenção aqui para justamente chamar a atenção para isso. Então não dá para falar de interação fisiologia para fisiologia e esquecer essa condição da pré-maternologia, que a gente não sabe se isso ao longo aí dos séculos e milênios para frente não vai se tornar uma condição mais comum, né? E na página 5, o número 40, a interação hipófise frontochakra. A gente chamou atenção para essa glândula que é considerada aí a orquestradora, né, que define o funcionamento de várias outras glândulas, e a relação com o frontochakra em função do processo de pensenização, de raciocínio, de intelectualidade. Então, qual a influência que se tem dessa condição da racionalidade, do modo como a pessoa raciocina, com o funcionamento do corpo dela? Então, será que tem alguma relação? Muitas vezes, por exemplo, quando uma glândula começa a bater pino, será que tem relação com uma eventual predominância de uma patopensenidade? Ou o contrário?
Muitas vezes a pessoa tem um funcionamento adequado do soma e a gente pode atribuir um determinado percentual de responsabilidade a uma ortopensenidade. Então, eu acho que, como o frontochakra tem muita relação com isso, com a capacidade de raciocínio, de acuidade, de como a pessoa, a mentalidade predominante dessa pessoa, eu vejo que isso tenha ou deve ter uma influência muito grande em como essa glândula faz essa coordenação das demais estruturas glandulares. Né? Eu não sei se você falou, eu não entendi, mas a função da hipófise... Sim, a hipófise é uma glândula que está bem, assim, adstrita no cérebro, está logo abaixo do quiasma óptico, não dá para a gente mostrar aqui, mas ela tem uma localização e ela é dividida em duas, tem a chamada adenohipófise e neurohipófise, mas o que mais caracteriza é que ela secreta hormônios, vamos supor assim, já com uma finalidade que eles são secretados e eles exercem uma finalidade, por exemplo, a prolactina já tem uma função, e hormônios, principalmente hormônios que vão ativar outras glândulas. Então, a hipófise secreta um hormônio que vai falar para a glândula tireoide, secreta mais hormônio ou não, diminui a secreção dos hormônios. Ela vai, por exemplo, lá nos testículos no homem e nos ovários nas mulheres e fala, agora está na hora de você secretar o outro hormônio. Então, ela coordena, vamos dizer assim, o funcionamento de várias outras glândulas. Por isso ela tem um papel essencial e se considera ela como sendo uma das principais glândulas do corpo. Então, por isso que ela está no interior da caixa craniana, né? Por isso que ela tem uma atuação muito grande. Inclusive, ela está muito próxima de outra estrutura, que não sei se o pessoal vai perguntar, mas do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura neural, uma estrutura nervosa, que está muito próximo da hipófise, e ele é que faz o comando da hipófise. Então, a partir daí, a gente começa a tecer essas hipóteses do modo da pessoa pensar, raciocinar, a pensenidade média, influenciando o funcionamento holossomático. Tá, ok, obrigado. Do ponto de vista da conscienciologia, como o verbetógrafo explicaria as causas e consequências da fibromialgia? A fibromialgia, desde que ela seja bem diagnosticada, porque ela é um diagnóstico de exclusão, tem que se excluir várias outras possibilidades, é uma doença caracterizada por dor crônica em vários pontos do corpo. Então tem que ser bem diagnosticado por uma pessoa experiente, normalmente um reumatologista. Então, considerando que o estudo já foi feito, o que eu acho que a pessoa tem que analisar é o nível de desassimilação das energias. Tem que ver se essa pessoa não é aquela pessoa que a gente considera uma pessoa esponja, sensível às energias. Então ela vai passando pelos ambientes, vai assimilando determinados padrões energéticos e isso vai repercutindo no soma ao modo de processo doloroso. Então eu investiria no processo do estado vibracional para fazer essa desassimilação e ver a repercussão que isso causa em consonância com o processo pensênico, né, como a gente comentou antes. Em Principiologia, página 2, segunda linha, gostaria que elucidasse o princípio da Om-Super aplicada às tentações holossomáticas onipresentes. Assim, o processo das tentações, viver nessa dimensão é justamente saber lidar com essas tentações de todos os tipos. Então, tanto do ponto de vista somático, por exemplo, com as guloseimas, as frituras, as comidas que fazem mal, como a gente estava até comentando aqui, o professor Walter comentou dessa reportagem, você gosta daquilo, mas você sabe que aquilo faz mal. Então você faz essa omissão, você abre mão de comer aquilo, sabendo, por exemplo, comer morango é uma coisa super saborosa, mas você sabe que o efeito pode ser a médio e longo prazo muito negativo em função dos agrotóxicos que existem. Então você saber viver aqui nessa dimensão envolve justamente você saber abrir mão de condições às vezes teoricamente positivas, mas que no cômputo geral vai ter um efeito mais deletério, né? A segunda dessoma é o descarte de todo o energossoma ou de apenas uma parte dele? Quais indícios demonstram que a Consim ressomou sem ter passado no período extrafísico pela segunda dessoma? O caso todo é o seguinte: a segunda dessoma, a pessoa fica mais lúcida, consciente, sem o lastro dos processos físicos.
Então ela fica limpa de todos os bagulhos da animalidade dela, possível no caso dela. Agora, o que é que indica que a pessoa passou pela segunda dessoma? É justamente essa lucidez maior, é a lucidologia pessoal da pessoa. Porque se ela ainda está muito lastreada pelo processo animal, que é o proto-reptiliano, subcérebro abdominal, etc., tal, porão consciencial, ela ainda é muito bicho, muito animal ainda. Ela não alcançou a expansão da consciência. Ela vai ter dificuldade para fazer telepatia, ela não vai volitar. Tem uma série de condições aí que mostram que a pessoa não passou por aquilo. Então ela está muito baratrosférica, como nós chamamos. Esse é que é o problema. Agora, é bom esclarecer uma coisa. Todos os veículos de manifestação que a consciência usa, ela usa energia, que é energia imanente. Não é só energossoma. Coloca isso na cabeça para entender, porque senão a pessoa não entende nunca. A consciência não satisfeita ao seu novo soma, por ser diferente ao que possuía durante a intermissão, pode perder o gosto pela vida intrafísica? Por que isso acontece? Acho que sim, por imaturidade, né? Se você não conhece, eu sugiro você ler o livro Cristo Espera por Ti, que ilustra bem essa condição de revolta de uma consciência com paravisual feminino que não aceita a nova, vamos dizer assim, o novo mandato humano no qual ela vai ter que adentrar e conviver com o corpo de macho, né, com o corpo masculino. Então, isso deriva da imaturidade. Então, tem que saber lidar com essa situação. Se isso aconteceu, deve ter sua razão de ser. Então, justamente, muitas vezes é um aprendizado a mais que a gente tem que ter para poder evoluir. Tem uma neta de 5 anos que está no início de sua alfabetização. A mesma apresenta uma característica estranha ao escrever, pois escreve da direita para a esquerda, como se estivesse escrevendo para ler em um espelho. A mesma é canhota. Isso é um tipo de dislexia? O que podemos fazer para auxiliá-la? Sou de Belo Horizonte. O senhor conhece algum profissional daqui que possa indicar-me? Vocês conhecem alguém lá? Aqui? Cadê a turma de Belo Horizonte? Não tem ninguém aí hoje? Não conheci. A Alessandra está fazendo mestrado em neuropsicologia infantil. Então fala onde é que é isso aí para a pessoa lá, para ele procurar. Onde é que é? Procurar a psicóloga Alessandra na Rua Espírito Santo, 277, 2727, sala 609, aí em Lourdes. Repete tudo. Rua Espírito Santo, quase esquina de contorno, ali perto da Igreja Santo Antônio, o prédio 2727, 6º andar. Alessandra Steiner Diamantino. Tem telefone? Tem o celular dela, 91. Repete. Tem que ser de macho, senão não dá certo. Tá bom. Álvaro Bertoldo, pode aprofundar as interconexões dos apêndices energéticos, cordão de prata no vulgar, entre fisiologia e parafisiologia? Existe algum tratado sobre essas interconexões aí no CAEC? Existe o livro Projeciologia, que tem vários capítulos dedicados a essa realidade. A gente chamou atenção aqui na bibliografia para algumas páginas, mas existem vários capítulos que você pode encontrar, nos quais você pode encontrar essas informações. Então, o livro Projeciologia. Em Cosmovisão, na página 4, no item 6, a interação boca-laringo-chakra. Recentemente tenho percebido que ao fazer exercício energético, o laringo-chakra é o chakra predominante. Chego ao ponto de minha boca começar a fazer pequenos movimentos involuntários. Quando tento relaxar e deixar a boca parada, a intensidade das energias diminui. Deixar a boca aberta também não ajuda? Poderia comentar, por favor? Uma coisa, é um homem. Se fosse mulher, né? Estava até, mas um homem, isso aí... o que tem que ver é o porquê dessa predominância do laringochakra, que não é comum no androssoma, não é tão habitual.
Então, isso poderia até ser fonte de pesquisa em termos de retrossoma. Será que você usou muito o laringochakra em outras vidas, até eventualmente no corpo de mulher? Que tipo de atividade você exerceu para que esse chakra seja o predominante? E pode realmente acontecer, se há, vamos supor, a concomitância do processo de ectoplasmia, muitas vezes isso pode fazer com que a boca tenha movimentos involuntários. Então, você também, se eu fosse você, eu pesquisaria essa condição da ectoplasmia associado a isso que você comentou. Pedro, podia explicar, faz favor, a diferença do 81 na página 6 e o número 100? Sim, o processo de sexualidade, como a gente comentou ano passado, se você estava aí, envolve a condição do laringochakra, desde o processo, muitas vezes, do início de um romance com a cantada, o diálogo, aquilo tudo que vai, vamos dizer, culminar muitas vezes no ato sexual. Não, até eu entendo, eu quero entender a diferença. Sim, eu vou chegar lá. Ah, tá. E dentro disso, se a gente for explicitar mais, aprofundar, existe o processo da voz, o processo do timbre vocal. Então, o professor Valdo muitas vezes dá aqui o exemplo que muitas vezes do padrão, o tipo de timbre que um determinado cantor ou uma determinada pessoa tenha, isso pode reverberar lá no sexo chakra, no caso da mulher, se for um homem cantando, e vice-versa. Então, dependendo, vamos supor, do timbre da voz de uma determinada mulher, isso pode fazer com que determinados homens, ou padrão de homens, fiquem mais ou menos excitados sexualmente. Então, o processo da voz está envolvido no laringochakra, mas é mais específico. A gente teria que ver o timbre, o padrão, a altura da voz, até aí incluindo os maneirismos, o que envolve o padrão energético emitido durante a explanação, durante o discurso, durante aquela música, se for o caso de uma cantora ou um cantor, e aí depois ver o que acontece na plateia, nas pessoas que estão ali ouvindo, nesse caso, em termos de ou excitabilidade sexual, ou sedução, ou tudo aquilo que envolva esse holopensene da sexualidade. Então, não sei se eu consegui diferenciar. O 100 é mais específico, ele está dentro, mas é mais específico. Pedro, o item 5, você poderia falar interação biotipo para a psicosfera? Sim, o processo de biotipo, ele está relacionado, tem uma influência muito grande com o processo da parapsicosfera, de modo geral, que é o comum. Normalmente a parapsicosfera acompanha o biotipo, mas não se limita. Eu acho que, independente do biotipo que a pessoa tenha, muitas vezes você vai notar como se fosse uma discrepância. Às vezes uma pessoa, vamos supor, baixa, muito magra, ela pode ter uma aura fora de série que muitas vezes não conjumina com aquele biotipo, que o mais habitual é você ver uma correlação mais ou menos harmônica entre essas duas realidades. Mas eu coloquei aqui também para justamente chamar atenção para isso, para a gente não se iludir com o processo de biotipo, não olhar uma pessoa e, em função dessa primeira impressão, tecer considerações em função disso, porque muitas vezes a aura vai contradizer aquilo que o biotipo está querendo, vamos dizer assim, mostrando. Não sei se ficou clara essa ideia. Pedro, Marilza aqui no ar. Seu verbete tinha que ser apresentado em 2 dias, viu? Precisava muito de um verbete desse tipo. E eu gostaria que você esclarecesse para a gente, na parafisiologia, página 2, segunda linha, parafatologia. O paracérebro, enquanto modelo organizador e mantenedor holossomático, eu tenho a impressão que ele tem a ver aqui com o segundo sinergismo, o sinergismo parafisiológico, genopenseneidade e recuperação de consciência. Sim, tem a ver, mas é mais abrangente. O que a gente quis chamar a atenção aqui... Isso, eu sei. Isso, Sim. Exatamente. Uma das facetas é essa do processo das ideias inatas. Mas o paracérebro, na realidade, a gente pode traduzir como sendo, até certo ponto, a síntese, né? O mater pensene consciencial, ele vai estar sendo expresso e mantido pelo paracérebro. E isso vai entrar
vamos dizer assim, na linha de conta, exatamente, do processo paragenético, e quando dá ressoma, isso vai ter uma função muito séria na hora em que nós estivermos organizando e fazendo todo o processo da embriologia do novo soma. Então a hipótese aqui é óbvia, né? Quanto mais maduro, quanto mais esse paracérebro tiver homeostático, e eu lembro aqui daquele verbete endoconsistência, ou seja, a intraconsciencialidade, quanto mais harmônica, quanto mais congregada positivamente, quanto menos lacunas tiver na intraconsciencialidade, maior vai ser o percentual de fisiologia que esse paracérebro vai expressar. Então, quando ele estiver funcionando nessa organização do novo corpo, há uma tendência de não deixar nenhum tipo de acidente de percurso ocorrer, por exemplo, ou minimizar as doenças. Por exemplo, existem pessoas que eu conheço que a mãe teve rubéola na gravidez e ela saiu ilesa, não teve nada. Isso talvez possa ser atribuído até ao processo de paragenética dessa consim que estava ressomando. E assim por diante. O inverso eu acho que é verdadeiro. Quanto mais desorganizado for o paracérebro, em termos de patopensenidade, anticosmoética e o processo mesmo de autoassédio, maior a tendência disso atrair processos nosológicos no novo soma. Né? Tem uma frase do professor Valdo que diz que evoluir é depurar o paracérebro. Exatamente. Eu achei aquela frase assim muito legal. Muito bom, meus parabéns aí pelo... Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Você não fala nada sobre a parafisiologia das paracirurgias aqui? Eu falo sim, já até foi perguntado o processo de parahemostasia. Sim. Então a gente comenta exatamente isso, que o processo da paracirurgia, a grande importância é exatamente chamar a atenção para essa realidade. Como é que se pode operar muitas vezes um corpo humano sem anestesia, sem necessidade de fazer a hemostasia tradicional que na cirurgia tem, e assim por diante. Então isso faz a gente pensar que deve existir um funcionamento normalmente baseado no ectoplasma, né? A nossa hipótese maior é essa, para permitir isso. E principalmente que os resultados são normalmente, né? Depende de cada caso, mas em geral são resultados positivos. Qual a diferença que você acha nas paracirurgias, por exemplo, que existe dentro do ECP2, ECP3 e aqui nas dinâmicas, e esse tipo de paracirurgia que você falou, que é uma intervenção física, mas que contraria as leis das intervenções físicas medicamentosas aí? Uma das questões que eu avalio é a necessidade, até certo ponto psicológica, do assistido de saber que aquilo está acontecendo, de observar que foi feita alguma intervenção mais séria, cortaram mesmo o corpo dele, para que isso dê um impacto na pensenidade e a pessoa comece a achar que de fato melhorou, que as coisas estão melhores. Mas até certo ponto, se por outro lado, os intermissivistas, no caso que você comentou da CP2, as dinâmicas, a pessoa já está fazendo força, já está promovendo reciclagens intraconscienciais. Muitas vezes não se necessita de todo aquele estardalhaço do ponto de vista dos parafenômenos para se ajudar na profilaxia ali, no caso holossomática. Então, a diferença maior que eu vejo é essa. Então, muitas vezes são intervenções profundas, sérias, porém invisíveis. A pessoa muitas vezes não sabe o que foi feito, mas o fato é que isso teve resultado. Então eu vejo que vai muito da psicologia do próprio assistido. Em outras palavras, do nível de maturidade da pessoa. Né? Tá bom, obrigada. Pedro. Aqui no... Pois não. Muito obrigada. Aqui em cima no A, na página no A, C4, na exempologia, você pode falar o que é esse autocídio lento que você coloca da consinha eletronótica aqui? Sim. Isso aí é bem amplo, mas só o fato da pessoa não saber que existe essa interação e, vamos dizer assim, movimentar as energias, ajudar na absorção de energias para que isso possa melhorar o funcionamento do corpo, a gente pode questionar se isso já não seria um fator um fator abreviador da vida humana. E além disso, você
coloca todas as questões relacionadas à robotização existencial. Então, a falta de exercício físico, o processo mesmo de patopensenidade, enfim, o etilismo, os excessos relacionados às dietas, à epidemia da obesidade. Então, tudo isso a pessoa vai promovendo um autocídio, só que a prazo, né? A longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. E, por outro lado, o processo mais maduro, a pessoa vê que, além de cuidar do corpo humano, envolvendo justamente essas questões mais básicas relacionadas à dieta, exercício físico, não fumar, não beber, etc., ela tem que cuidar também do processo emocional, que vem do psicossoma, energético, principalmente aí relacionado ao estado vibracional, e intelectual. Por quê? Porque o próprio funcionamento desses órgãos promove o melhor funcionamento deles. Você estudando, lendo, faz com que esses veículos funcionem de modo mais adequado, impedindo, no caso do mental soma, as doenças degenerativas, né? Em tese, em geral, essas são as principais medidas profiláticas. Perfeito. Mas não apenas a consinha eletronótica, né? Que podia ser qualquer outra. Sem dúvida, a gente chamou atenção para aquilo. Você quis chamar atenção. Que é mais estabelecido, né? Mas todos nós devemos manter atenção com relação a isso. Então, eu como consinha eletronótica me chamou a atenção. Muito obrigada e parabéns pelo vídeo. Sim, perdão. Aqui na página 6, el 75, a interação entre a pressão arterial e o energossoma. Poderias aclarar isso um pouquinho? Sim, a gente quis chamar a atenção aqui, o processo da pressão arterial é o que mantém a vida do corpo humano, tá certo? Então, vamos supor, quando a pessoa tem um choque, que a gente chama na medicina choque hipovolêmico, ela fica sangrando por algum motivo, algum trauma, isso é incompatível com a vida, senão se fizer alguma coisa a pessoa vai morrer. E o energossoma a mesma coisa, o energossoma é o mantenedor mor da vida. Então, existe essa relação muito clara. Além disso, eu questiono até que ponto pessoas que tenham predisposição, e vamos supor, a gente comentou da fibromialgia, a pessoa tem uma assimilação antipática, isso vai ficar no holossoma dela, isso tem que ser acusado de alguma forma. Então, tem pessoas que correm para o banheiro, por exemplo, se for uma coisa aguda. Se for um assédio crônico, a pessoa muitas vezes pode manifestar essas dores. E tem pessoas também que podem manifestar crises hipertensivas. Às vezes aquilo é agudo, muitas vezes aquilo pode ter uma causa extrafísica, tá certo? Pode ter. Então, excluídas as causas físicas, nós temos que começar a pensar nas para-causas, na para-etiologia. E muitas vezes isso pode ter relação com o processo energossomático influindo na pressão. Poderíamos dizer que, tendo as energias bem trabalhadas, a pressão pode estar equilibrada? Essa dependência é assim? Exatamente. Em tese, sim. Então, se a pressão não está equilibrada, nós temos que olhar para o energossoma. O energossoma está equilibrado, então vamos ver as causas físicas e tratar as causas físicas e deve a coisa parar por aí. Mas muitas vezes pode ter boi na linha também. Então, além do processo físico, nós devemos olhar o processo extrafísico. É isso que a gente quis chamar a atenção. Por que eu chamo? Eu lembro sempre disso. Na primeira vez que teve a campanha da Semana da Saúde aqui na OEC, a gente atendeu várias pessoas medindo a pressão e no final nós ficamos, os médicos que estavam trabalhando nessa campanha, e fizemos conosco a medida da pressão. E eu fiz a medida da pressão de um colega que não está mais em Foz do Iguaçu e a pressão estava bem alta. Essa pessoa era médica e estava 220 por 120, estava uma coisa assim super alta. Eu falei, escuta, mas você não está sentindo nada, você não toma remédio? E essa pessoa falou, não, eu passei a noite inteira com dor de cabeça, deitado no chão, trabalhando com as energias, porque eu achei que isso era um assédio, achei que era uma consciência. E na realidade nada mais era do que um processo físico somente. Ela começou a tratar, parou e nunca mais teve repercussão. Então você veja, um médico ou uma médica, já sabendo dessas condições, e muitas vezes esquece que muitas vezes nós temos que tratar primeiro o básico, primeiro o físico, para depois passar
a pensar nas manifestações, causas extrafísicas. Hoje mesmo uma pessoa veio me falar: nossa, eu tinha uma anemia crônica, fui a vários médicos e só hoje, nessa semana, eu consegui saber que a causa nada mais era do que uma verminose. Uma coisa super básica que muitas vezes os médicos esquecem e ficam dando ferro, tratando os sintomas sem procurar a causa. Então, o que eu quis chamar a atenção muitas vezes é para isso, para a gente não ir diretamente para as causas extrafísicas. Elimina as causas físicas e trata, e também não esquece das causas físicas a posteriori, né? Tudo bem? O que significa interligar a homossexualidade à consciência ectópica? Significa que a homossexualidade, a pessoa usa a antifisiologia. Ela vai contra a fisiologia. Sendo assim, ela é ectópica, ela está fora dos eixos. Qual a relação entre a homossexualidade e o processo de reurbanização? Diretamente não tem nada, não. Muito embora na reurbanização eles estão fazendo muita questão de prestigiar a fisiologia humana e a parafisiologia extrafísica. Tem isso tudo. Se a pessoa vai contra a fisiologia, ela está indo contra a própria evolução. Aqui só para aproveitar, Valdo, na principiologia... Não, mas tem mais coisa. Eu ia ler tudo para depois te passar. Pode haver dupla evolutiva homossexual? Pergunta para a dupla. Se eles se mantêm com cosmoética elevada, a situação, vê o que eles estão fazendo, tudo é possível. A homossexualidade é impeditivo para TENEPS, voluntariado e docência na conscienciologia? Não é. Desde que a pessoa assuma a sua condição com toda sinceridade e franqueza e enfrente a cosmoética da sua situação. Tem que ser glasnost, transparência, senão ela não aguenta. Muitos não aguentaram, alguns aguentaram. Quais as implicações dessa condição na parafisiologia da consciência? É o processo da mutação ou paramutação, os paramutantes. Isso existe. Quero pesquisar sobre esse assunto. Poderia me indicar referências bibliográficas? Seria bom você ver, por exemplo, na enciclopédia, tudo que diz respeito à homossexualidade e mutantes. Paramutantes, exatamente. Pode falar. Não, só queria lembrar que na página 2 a gente colocou o princípio cosmoético de sempre se respeitar a fisiologia, que é exatamente isso que o professor Valdo está comentando. Então, o processo de homossexualidade, tatuagem, o próprio tabagismo, a promiscuidade vai contra isso e normalmente vai ter algum efeito, né? Nosológico, no caso. Gostaria de saber se há alguma técnica para que deixe de pensar em suicídio e deixar de ser tão depressiva. Seria bom ver o psicólogo, exatamente, procurar ajuda técnica, especializada. Acho que vale a pena você fazer a sua parte, procurar ter higiene mental, trabalhar com as suas energias, procurar buscar um otimismo, mas isso normalmente, dependendo do nível, se precisa, é o caso de procurar ajuda especializada, um psiquiatra ou a consciencioterapia, se você puder. Voltei a morar na casa de meus pais pela segunda vez, ou seja, tentei sair do holopensene mais de uma vez e acabei voltando. Além dos meus traços fardos, que com certeza estão relacionados com esse fracasso, vejo que, apesar de não ser o mais maduro, sou o mais lúcido de toda a família para a realidade extrafísica. Sendo eles religiosos, testemunhas de Jeová, como poderia fazer assistência sem cometer estupro evolutivo? Você não quer responder isso? É bem assim, no seu jeitão. Eu vou pedir para você repetir o final só, Valdo, por favor, que eu fiquei aqui com... Sendo eles religiosos, testemunhas de Jeová, como poderia fazer assistência sem cometer algum estupro evolutivo? Eu acho que a primeira coisa é você se conscientizar do porquê que você está inserido ou inserida nesse contexto. Isso vai te aumentar a responsabilidade e vai servir como um freio para você justamente não cometer esse tipo de preocupação que você está tendo com o estupro evolutivo. E se colocar à disposição, trabalhar com as energias, eu acho que é um dos principais fatores, você criar ambiente e principalmente dar o seu exemplo. A partir do seu exemplo, as pessoas vão começar a ver que você está diferente, que as suas energias estão melhores. Isso vai, vamos dizer assim, predispor a um ensejo para que você possa esclarecer. E aí, devagar, você começa a trabalhar com a tarefa do esclarecimento sem ansiedade, sem querer mudar as pessoas, sem, vamos dizer assim, se irritar com a opção que as pessoas eventualmente tenham tido e ainda tenham. Poderia falar mais detalhadamente sobre a interação voz-sexo-chakra?
A gente já respondeu de modo assim sintético o que se observa na prática. O professor Valdo conta bastante alguns casos relacionados a isso, mas é que dependendo do timbre de voz, seja da mulher ou do homem, isso pode ter uma repercussão, uma reverberação no sexo chakra, dali no caso no sexo oposto, ou até mesmo se considerar o processo da homossexualidade no mesmo sexo. Mas é um fato que existe, e isso pode derivar do próprio processo físico, energético, porque o processo de voz é um processo de som, isso é onda mecânica, isso pode ter essa participação, a predominância também dessa realidade envolvida nisso. Então, um processo físico, de energia física, associado a um processo de energia extrafísica, no caso do sexo chakra, né? O caso mais sério é lembrar os processos histéricos das mulheres histéricas que rasgavam as roupas do Frank Sinatra quando ele cantava, atacavam. Tem um monte de artista desse jeito. Isso tudo é histeria devido ao processo vaginal. As trabéculas, vaginais, voz e vagina. Agora aqui tem uma comunicação da equipe do tertuliário para os teletertulianos. Caros teletertulianos, estamos fazendo ajuste na transmissão das tertúlias e precisamos de todos vocês experimentem assistir exclusivamente o canal 1 para testá-lo, com o objetivo de identificar e solucionar eventuais problemas. Por esse motivo, deixamos a mensagem do canal 2. Não estamos com problemas técnicos, mas solicitando a ajuda de vocês para melhorar o serviço. Para os usuários do iPhone, iPad, Android, BlackBerry, o canal 1 agora também tem links específicos para cada sistema. Por favor, experimentem. Se encontrarem problemas com a recepção do canal 1, entrem em contato. O suporte técnico está de plantão. Grátis, equipe tertuliária. Coisa de macho, essa aqui. Agora estão começando a melhorar mesmo, o negócio vai valer, está muito bom. Outro aviso, só um minutinho, pediram para passar o telefone da OEC para esse teletertuliano. No caso aí que está pensando em suicídio, não consegue parar para pensar, o telefone é o seguinte, 45 é o código, 3025 1404. 3025 1404. Se você precisar, vale a pena entrar em contato, eles vão fazer o agendamento para você poder se tornar evoluciente se houver interesse. Pedro, aqui queria perguntar na página 5. Pode. Página 5, os itens 55, 56 e 65. 55, musculatura facial, exteriorização energética. O que a gente observa é que quando se trabalha com as energias, quando vai se promover essa exteriorização, muitas vezes se promove essa contração involuntária dos músculos da face. Então isso a gente observa na prática. E que a gente tem como hipótese até que ponto isso não deriva justamente dos chamados nervos cranianos. O sétimo par craniano é justamente o nervo facial, que cuida da maior parte da inervação dessa musculatura facial. Então, é um fato que se observa na prática, essas contrações involuntárias que até certo ponto ajudam, potencializam a exteriorização, e isso pode derivar dessa relação íntima com os pares cranianos que a gente também comentou aí nessa listagem. Aí se incluem os temporais também? Sim, exatamente. Tem relação com o processo temporal. Sim. Qual que é a outra que você comentou? O seguinte, interação músculo-ectoplasmia. Então, o processo da ectoplasmia, a gente tem como hipótese que é uma energia mais densa que deriva uma parte percentual do próprio soma, por isso ela é uma energia semimaterial, semifísica, e que como o processo da musculatura é onde nós temos o maior repositório de reserva energética, muitas vezes é ali que nós vamos ter a maior reserva também de ectoplasma. Esse ectoplasma mais bruto, vamos chamar assim. Então, muitas vezes na própria TENEPS se observa contrações involuntárias, pode ser dos braços e das pernas. Uma das causas que pode ocorrer isso, responsáveis por isso, é justamente na tentativa de se ajudar nessa potencialização de doação energética, principalmente nas pessoas que não são ectoplastas assim
espontaneamente. Então, é como se o processo precisasse de mais energia do soma, e aí vai pegar isso na musculatura de modo geral. E a outra era o item 65, interação ovários, ginoectoplastia. Da mesma maneira, existem determinadas assistências que se precisa de um determinado padrão específico de energias. Vamos supor que você vai atender, assistir várias mulheres, várias com sexo com paravisual de mulher. Então, até que ponto não seria o ideal que na doação dessa energia também não se existisse ou não se tivesse mulheres doadoras? E essas mulheres, se for o caso, se puder, esse ectoplasma principal é justamente aquele proveniente das gônadas, aí no caso dos ovários. A gente observa muito esse efeito com as moças que estão entrando na puberdade. Muitas vezes você via a moça, ela não tinha às vezes forma nenhuma no soma, ela não chamava atenção, daí a pouco os ovários começam a funcionar, ela começa a ficar mais atraente do ponto de vista da sexualidade, e justamente em função da manifestação dessas energias ginoectoplásticas, vamos chamar assim, né? Então tem todas essas relações e interações que a gente pensou quando a gente colocou aí. Agora, de outra interação, Pedro, poderíamos pensar que existiria interação pressão-arterial etologia? Etologia? Etologia. Sim, sem dúvida. Mas aí onde é que entra a parafisiologia aí? Entendeu? Porque a pressão, ela pode sofrer influência de vários aspectos. Aquilo que você come, se come uma coisa mais com sal, eventualmente até um barulho, uma dor física que a pessoa tenha, vai aumentar a pressão. Mas aí a parafisiologia ficou menor, entendeu? Mas existe essa relação que você comentou, sim. Tá bom. Obrigada, Fábio. Pedro. Finalmente está muito disputado aqui. Muita mulher que tem que dar a vez. Né? É verdade. Você falou a respeito do semblante, do senho, né, que isso, vamos dizer assim, se perpetua, você pode ver em personalidade consecutiva. E aqui você fala, e teve um outro verbete que você falou também a respeito da marcha. Sim. A marcha também tem o mesmo princípio? Eu não sei se a gente pode estabelecer como um princípio assim fixo. O que eu observo, por exemplo, eu conheço alguns casos que isso bate. A pessoa é filósofa, e sabidamente foi filósofa. E muitas vezes o modo dela caminhar hoje, por exemplo, com as mãos para trás, olhando para a natureza, assim, absorto nos próprios pensamentos. Então, esse tipo de marcha, esse tipo de deambulação é muito característico daquela pessoa. Então, provavelmente isso vem de trás, principalmente conhecendo alguma coisa do histórico dessa pessoa. Então, eu acho que se for uma coisa muito peculiar, levanta uma suspeita, mas eu não diria que todo tipo traria isso. Agora, seria peripatético. A pessoa, os peripatéticos, por exemplo. Outra coisa, a pessoa que foi belicista, militar muitas vidas, então tem um padrão de marchada mesmo, vamos chamar assim, bem militariforme, sei lá como que a gente poderia falar. Então isso também pode chamar a atenção, principalmente se for uma mulher, né, que está se manifestando assim, porque aí chama mais atenção ainda, entende? Então, juntando esses elementos parasemiológicos, a gente fez um curso da parasemiologia, a ideia foi um pouco para se estudar essas inter-relações. Isso é como se fosse aquele fio que a gente pode puxar, sabe? Fio da meada para tentar ver se tem alguma coisa ali no fundo em termos de retrossoma, para genética, retrocognição e assim sucessivamente. Então, eu acho que tem essa relação, aí tem que se dar os descontos, muitas vezes, da própria genética atual, né? Pedro, número 67, interação pele-energossoma. Pois não, essa interação ela é muito, vamos dizer assim, eu acho que é muito mais comum do que a gente pensa, em função da própria prosêmica, né? Ou paraprosêmica, porque o limite do corpo humano é a pele. E logo depois da pele começa a manifestação do holochakra, do energossoma, e vai acontecendo, vai se exteriorizando até ter o processo da aura propriamente dita, que é mais sutil e não depende só do processo humano. A própria Consex também tem a parapsicosfera.
Então, esse processo de prosêmio, como é o primeiro órgão, que é considerado até o maior órgão do soma, né? Como é o primeiro órgão que está mais próximo da manifestação do energossoma, há uma tendência dele aparentar, demonstrar as manifestações energéticas. Então, pegando um caso bem, vamos dizer assim, radical, aquelas manifestações de dermografismo, por exemplo, de estigmas na pele, muito comum no processo religioso, isso deriva exatamente desse processo, de um processo energético muito associado a um processo pensênico, muitas vezes ou de auto-hipnose, ou de muita concentração, de muita determinação, muita fé, no caso religioso, e que a pessoa acaba plasmando ou concretizando, materializando na pele determinados estigmas. Então, normalmente, se houver a contraparte extrafísica mais assediadora, por exemplo, no caso de poltergeist e tudo mais, isso tudo também pode ajudar, no caso, a promover esse tipo de fenômeno. Então, partindo daí, você começa a ver que determinadas assimilações, vamos supor, antipáticas de determinadas energias podem repercutir na pele a partir de alergias, por exemplo. Tem pessoas que têm urticárias intratáveis, que muitas vezes a causa pode... Pedro, mais uma pergunta. Não, aí é só a gente lembrar que a pele é a periferia e o processo de energia é intraconsciencial. Na hora que sai, que é a exteriorização da energia, aonde aparece em primeiro lugar, do ponto de vista físico, é a pele. Então, você veja bem, há uma centrifugação, sai de dentro para fora. É aí que entra as dermatoses. Aparece, né? Então, a dermatose, de modo geral, as dermatoses, todas as doenças de pele, elas significam uma expressão muito patente do processo da alteração da energia. Uma das coisas mais sérias que tem é que a turma que faz despacho na Umbanda contra as pessoas, quase sempre elas conseguem arranjar doença de pele. Entende? Por causa disso. É onde pega o processo mais. de energia. Então, por exemplo, aquele bloqueio energético que está dentro da pessoa, ele acaba vindo à pele. Depura pela pele, né? Como se fosse um tumor mesmo, um a abscesso. mesma coisa. Pedro, eu vejo que na questão da pele tem pessoas que têm a tendência maior de ter manchas, tem algumas que têm a pele mais firme, outras mais fina, né, que tem mais facilidade de se machucar. E o que isso teria relacionado? Seria genético, energético? Eu acho que tem que se excluir essas causas genéticas, né, do padrão de pele, da própria etnia. Isso tudo é um processo, vamos dizer assim, predominantemente genético. E aí você tem que ver como é que é o funcionamento daquela consciência nesse soma. Então pode atenuar essas manifestações ou pode predispor mais. Entende? Eu colocaria junto nessa equação, mas como você lembrou, não dá para esquecer que existem diferentes tipos de pele. Tem mais um item, o item 68, a interação peso corporal, autodefesa energética. Esse item eu acho interessante porque eu já escutei alguns mitos, né? O pessoal quando vem para Foz aumenta de peso, já começa a achar uma coisa normal, ou então ter mais peso para ajudar no processo energético, mas assim, acima daquilo que seria saudável para o corpo físico, né? O peso, a pessoa tem que estar adequada para o padrão dela. Então, se a pessoa é muito magra, há uma tendência dela ficar mais fragilizada do ponto de vista energético. E o contrário é a mesma coisa. A obesidade demonstra normalmente um bloqueio claro no umbilicochakra e ela também vai ficar mais suscetível do ponto de vista energético. Então, o ideal é a pessoa evitar os processos de moda, que hoje em dia se preconiza muito o processo da quase anorexia, né? A pessoa muito magra, principalmente as mulheres, e isso se torna antifisiológico, principalmente antiparafisiológico. Por exemplo, a pessoa quando começa a fazer a TENEPS, a tendência dela é até ganhar um pouco mais de peso, porque isso representa reserva do ponto de vista energético, os amparadores podem contar mais com ela em termos de desassédio mesmo. Então, se ela não tem reserva, fica difícil contar com ela, porque ela vai começar a faltar para ela. Então, ao invés dela se tornar um assistente, ela vai passar a ser assistida naquele processo. Então, é simplesmente para chamar a atenção para essa correlação. Você quer falar? Tá bom. Desculpa. Pedro, aqui na página 3, binomiologia, você pode falar sobre o primeiro, por favor? Página 3.
primeiro binômio, é isso? Isso. Frontochakra, taquipsiquismo. O processo de taquipsiquismo é o modo de funcionamento no qual a pessoa pensa, consegue pensar de modo mais rápido, acima da média. E o que a gente está chamando a atenção aqui é qual que é o papel do frontochakra nisso. Então, eu comentei anteriormente que eu atribuo ao frontochakra muito do processo do raciocínio, do nível de concentração que a pessoa tenha, a capacidade, vamos supor, do juízo crítico. Então, os atributos mentais têm uma relação grande com o processo de frontochakra. E o taquipsiquismo, como sendo o resultante de uma série de outros atributos, a pessoa tem que evocar a memória, a agilidade pensênica, muitas vezes a própria associação de ideias. Então, tudo isso deve também ser secundário ao funcionamento adequado do frontochakra. E aqui estou chamando a atenção mais para o taquipsiquismo cosmoético, né, positivo, esse que a gente debate mais aqui nas tertúlias. Certo, obrigada. Pedro, a questão, o número 87, interação sistema linfático e sistema energético. Sim, o processo do sistema linfático, ele cuida da depuração do corpo. Então, ele é composto principalmente de proteínas e o processo mesmo lipídico, processo gorduroso, e tem um papel muito grande com relação ao sistema de defesa. Então, existem muitos linfócitos, principalmente linfócitos do tipo T, que estão no sistema linfático. Então, se você pensar o sistema linfático como sendo um sistema de depuração e proteção do corpo, e a gente fazer essa interface com o sistema energético, que também é um sistema de depuração, como o próprio professor Valdo comentou aqui no caso da pele, a gente vai começar a perceber que já no corpo existe esse tipo de função, sabe? E o energossoma nada mais é do que a expansão dessa condição. Outra relação que a gente pode estabelecer é com a própria desperticidade. Então, o desperto tem o energossoma como se fosse assim, funcionando como se fosse um mega sistema linfático, porque ele é de defesa, ele é de depuração, tudo que cai ali tem que ter algum encaminhamento, ou serve para o corpo, ele vai reaproveitar, ou ele vai descartar e vai colocar para os emunctórios ali no caso. Pedro, aqui no B, na página 3, na paradoxologia, o paradoxo holossomático, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, o paradoxo holossomático, ele é um verbete. E ele diz, por que ele é um paradoxo? Porque quanto mais a consciência evolui, menos corpos ela utiliza. Então é um paradoxo porque nós temos que conseguir saber utilizar de modo cosmoético todos esses corpos e no final nós vamos nos ver livres dele. Não é para ficar com ele, a gente vai aprender para querer ficar cada vez mais com soma. Não, a gente vai acabar descartando. Então é um paradoxo em função disso. Tá. E muitas pessoas, como foi comentado, não querem se dar o trabalho, acham que não vale a pena, e isso vai acabar implicando no processo da evolução, ou seja, elas vão ficar mais estagnadas. E na trinomiologia, o segundo trinômio? O trinômio ATP, EC, é esse? Isso. ATP a gente queria ter colocado aí entre parênteses a energia celular, energia consciencial e energia imanente. O pessoal da revisão pediu para a gente traduzir como sendo adenosina trifosfato, para justamente quem não é da área, né, saber do que se passa. Então essa é a molécula energética do corpo. E a principal organela responsável por isso é a mitocôndria. Então em cada célula tem uma ou mais mitocôndrias responsáveis por produzir energia na forma de ATP. Então seria, na minha visão, nada mais, nada menos do que o representante corporal do processo extrafísico em termos energéticos. Então tem uma relação assim grande. Quem tem mais energia consciencial, na realidade, vai transformar isso em ATP, vai ter uma disposição maior, vai acabar produzindo mais. Ok, obrigado. Às vezes, quando estou conversando, sinto um inchaço na garganta. Já observei que assuntos difíceis para mim provocam isso. Também observei que ao atender algumas pessoas, psicologia clínica, sinto o mesmo sintoma. Poderia ser um processo de ectoplasmia ou devo apenas considerar o fato da minha dificuldade com o assunto? Não, eu acho que seria bom você fazer um exame da laringe, faringe e esôfago. Isso aí nunca se sabe. E ver também o processo da sua idade. A idade influi demais nisso aí.
Não pode ficar só nisso, não. Tecnologia, página 2. A técnica da autorreflexão de 5 horas. Poderia o verbetógrafo explicar essa técnica com relação à interação fisiologia-parafisiologia? Eu acho que sim, a gente comentou no início da tertúlia que muitas vezes o que falta, e o objetivo do verbete é justamente chamar a atenção para essa para-realidade do funcionamento holossomático, o que falta é reflexão, o que falta é unir as pontas, o que falta é perceber que a Consim tem 4 corpos em funcionamento e evitar a monopolização de um determinado corpo. Então, nessa técnica da autorreflexão, uma das possibilidades seria a pessoa diagnosticar qual é o corpo que ela ainda prioriza em excesso, que acaba se tornando um monopólio. Será que ela está conseguindo levar, como a gente comenta na fatologia, levar os 4 corpos de eito, sabendo priorizar o principal, no caso aí o mental soma? Então é por isso que a gente chamou a atenção, para a pessoa começar a se perceber no seu comportamento diário enquanto consciência que está utilizando o holossoma. Teoriologia, página 2. Poderia falar sobre a teoria da fartura das energias? Sim, essa teoria é proposta pelo professor Valdo, no manual da TENEPS, para explicar muitas manifestações energéticas, inclusive envolvendo parafenômenos que têm relação com o quê? Com o maior número de consins, ou seja, de massa energizada, de corpos energizados pelos energossomas, e que essa quantidade maior, essa fartura de energias conscienciais, predisporia não só aos processos, vamos supor assim, de parafenômenos espontâneos, mas principalmente aos processos envolvendo a assistencialidade, no caso da TENEPS. Então, em outras palavras, se tornaria mais fácil começar e manter a TENEPS hoje, dentre outros fatores, em função disso. Ao verbetógrafo, Cosmovisão, página 5, item 47. Poderia explicar a interação líquor-neuroectoplasmia? Sim, o líquor é o líquido que envolve e banha, vamos dizer assim, o sistema nervoso central, chamado neuroeixo, que envolve o cérebro, o tronco cerebral e a medula. Então, esse é um líquido nobre em termos de corpo humano. Então, daí a gente começou a estabelecer correlações da consistência desse líquor, desse líquido, e a função que ele teria nas manifestações do chamado neuroectoplasma. Então, considerando que o ectoplasma é a manifestação mais densa, semimaterial, no caso de tudo que envolve o tecido nervoso, por exemplo, os neurônios, a glia, qual o percentual de participação do líquor? Como ele é um processo líquido mesmo, ele deve contribuir na manifestação e exteriorização desse padrão de energias. Então é mais para a gente não esquecer dessa realidade, né? Professor, peço o favor de repetir o nome do suplemento alimentar que não tem ferro. Também o nome do laboratório que o produz. Estou enfraquecida depois de ter passado por uma virose chamada rotavírus. Quase passei para outra dimensão. Ainda preciso aprender muito nessa vida. Agradeço a atenção. Isso é a Dalva. Olha, o Ultra Preventive Third, quer dizer 3. Ó, aqui o processo é o seguinte. Deixa eu virar lá. É muito pequeno, né, para ver. Ó, é 3 em algarismo romano. Agora, o laboratório é Douglas Laboratories. Esse laboratório é dos Estados Unidos, de Pittsburgh, Estados Unidos. Eles são muito conhecidos. É só procurar Ultra Preventive, que é capaz de achar na internet, não tem problema nenhum. Agora, ó, o ideal é o TERD, é o TERD 3. 3 em algarismo romano. Vem esse frasco aqui, ó, com 180 tablets. Isso aqui que é o ideal. Ultra Preventive TERD. Douglas Laboratories. Pittsburgh, United States. Os distúrbios parafisiológicos apenas se manifestam na fisiologia do soma quando atinge um nível avançado, ou eles poderiam ser identificados ainda na fase inicial através do parapsiquismo? O que você acha? Eu acho que sim, acho que até inclusive é o ideal, que não se espere a manifestação somática.
uma das funções da sinalética energética parapsíquica é exatamente essa. Funciona como uma campainha, como um alarme, justamente para alertar, no caso sensitivo, de que alguma coisa está acontecendo na sua psicosfera, na sua, vamos dizer assim, na sua ecologia, né, ou para-ecologia. Então, isso é o ideal. Determinadas manifestações, até parapatológicas, podem começar no energossoma, na própria psicosfera, e depois vai ter uma repercussão somática. Então, o que eu queria chamar a atenção é para se pesquisar a sinalética como sendo uma das possibilidades para você fazer esse diagnóstico. Oi. Pois não. Você poderia esclarecer mais alguns itens da cosmovisão na página 4, por favor? O item 2. Não é a Dalva Moreira. Página 4? O item 2. 2. Amígdala cerebral psicossoma. A amígdala cerebral é uma estrutura neural localizada no interior do cérebro, nos hemisférios cerebrais, responsáveis são duas pela manifestação das emoções, principalmente determinado padrão emocional. E como a gente sabe que o psicossoma também é responsável por isso, é como se fosse um filtro, é a partir dali que existe a manifestação emocional, deve existir uma correlação, uma ligação maior entre essas duas realidades, no caso física e extrafísica. Entende? Então vamos supor, você reencontra uma pessoa do passado, isso vai reverberar principalmente no psicossoma, e aí quando adentra aquela informação, vamos dizer assim, aquela informação mesmo no soma, isso vai tramitar pelos órgãos responsáveis por aquele padrão de informação. Então, se é um processo emocional, vai passar por todas as, vamos dizer, estruturas relacionadas com isso, principalmente o sistema límbico, e no caso da amígdala, hoje já é considerada uma dessas estruturas. Obrigada. O 46, interação língua-xenoglossia. Nesse caso aí é um parafenômeno, né? Xenoglossia é a capacidade, a possibilidade que o sensitivo tem de falar idiomas que muitas vezes ele desconhece, falar outras línguas. Então, o processo de língua, a gente obviamente fez essa correlação, é bem direta, para chamar atenção para isso. Muitas vezes, o professor Valdo até citou outro dia essa possibilidade, no caso do Fritz, com Arigó, falando em alemão para uma pessoa que conhecia essa língua, descendia de origem alemã, e o Arigó muitas vezes não dominava nada da língua alemã, entende? Então você vai, nesse caso, ter uma atuação mais do paracérebro da Consciex, utilizando o soma como se fosse simplesmente um veículo. Pior, a linguagem era erudita, feita por ela, de propósito. Por causa na história. Da assistida. Entende? Não era qualquer um. Outra coisa, ele estava falando alemão escorreito de Berlim, o centro da Alemanha, na ocasião. Então você vê que... Então aquilo provou a ela que não tinha saída, ali tinha alguém. Não tem como o Arigó ter mascarado isso. Então foi nesse sentido, isso aí envolve um processo parafisiológico, no caso aí até parapsíquico, em função de ter a presença de uma Consciex. E por fim os itens 94 e 95, por favor. – 94, interação tonsila palatina e laringochakra. Então, a amígdala é a amígdala que tem na garganta, nesse caso aqui, é diferente da outra amígdala que a gente falou. Tonsila palatina é o atual nome que eles consideram, a nome na anatômica prefere isso, que nada mais é do que um conjunto de tecido linfóide com esse formato, um formato de, como se fosse uma amêndoa, né? Então, isso tem muita relação com o processo de sistema de defesa, e a gente estabelece a relação com o laringochakra em função disso. Por exemplo, o professor Valdo comenta que no funcionamento do laringochakra, ele mantém a barba maior e mais espessa para melhorar o funcionamento da própria garganta, da própria laringe. Aqui no caso é a mesma coisa, a pessoa que toma sorvete, por exemplo, vai contra esse funcionamento. A pessoa que pega muito resfriado, que tem muita amidalite. Então, será que ela pode ter uma deficiência, um bloqueio no laringochakra, um mau funcionamento do laringochakra? Outra coisa que a gente já acompanhou alguns casos,
A pessoa que faz o mau uso, vou pegar o caso do presidente Lula, por exemplo. Até que ponto esse câncer de laringe é em função de um mau uso do laringochakra? Se a gente observar que ele fumou, que ele bebeu, e muitas vezes o uso que ele fez do processo de discurso pode ter sido mais ou menos cosmoético, tudo isso entra numa equação e pode ter aquele órgão como órgão de choque. Então, por que ele não teve, por exemplo, câncer de bexiga, que é muito comum com pessoas que bebem também, principalmente que fumam? Por que foi naquele órgão especificamente? Então, isso deve ter relação justamente com isso, com o mau uso da contraparte extrafísica, no caso aí do laringochakra. O item 95, não sei se você já falou, pode falar mais alguma coisa a respeito? Não, essa interação tragus-coronochakra. O tragus é essa cartilagem que existe aqui que tampa a entrada do ouvido, né, da orelha, e o que se tem é que na nossa cabeça existem alguns circuitos, alguns triângulos que se pode estabelecer. Então, no topo da cabeça tem o coronochakra, de cada lado da caixa craniana tem esse tragus, e aí você tem um triângulo, mas ele tem também relação com o processo do frontochakra e com o chakra nucal. E no meio dessa esfera, vamos chamar assim, existe a pineal, que parece ter uma relevância muito grande no desenvolvimento parapsíquico. Então a gente quis chamar a atenção em função dessa correlação. O próprio processo de sinalética entra dentro disso. Se a gente pensar que a sinalética predomina, sinaléticas mais avançadas predominam na região da cabeça, a gente tem que considerar essas estruturas anatômicas na hora que a gente estiver depurando a manifestação da nossa sinalética. Ok? Pois não. É o que fala sobre a pele e o energossoma. É o último item, acho que da Pode página falar. 5, né? Sim. É, o último item da página 5. Então é o seguinte, eu estava pensando sobre a teoria da energia vital do Hahnemann, quando ele fala, inclusive em homeopatia, da questão da eliminação através da pele, né, então tem tudo a ver com esse processo que o professor falou, das energias, né, que elas são triadas, filtradas, a pele funciona então como um filtro nesse sentido? Se você for lembrar, é porque a medicina ocidental não considera isso, mas a medicina chinesa, que envolve a acupuntura, a própria digitopressura, a homeopatia, já admite e trabalha considerando essa realidade há muito mais tempo, né? Então, isso não é novidade, isso tem razão de ser. Vem apenas confirmar. Processo da transpiração, a linfa, a perspiração inconsciente, tudo isso está junto. E o que a gente observa, as pessoas que visitam o CAEC, muitas vezes espontaneamente começam a falar e apresentar uma pele melhor, mais saudável, como se a pessoa se sentisse melhor. Então, isso é a interação do holopensene mais homeostático, do oásis, né, bioenergético que a gente fala, com aquele micro-universo ali, com aquele holossoma. Então, nada mais é do que a manifestação, como você comentou, na pele, aquilo começa a se exteriorizar na pele. E aí é potencializado porque a pessoa se sente bem. Exatamente, uma coisa chama a outra. Ela começa a fazer a desintoxicação ou tirar, você está entendendo? O problema é como se ela fizesse espontaneamente uma limpeza do processo. Voltaico. Um arco voltaico nela mesma. Do ambiente, o Arlindo está lembrando, principalmente quem vem de São Paulo passa por isso. Foi o caso que aconteceu com ele. Ele veio aqui a primeira vez e ficou mais tempo. Quando ele voltou, eu falei assim, sua plástica está bacana, rapaz, o que você fez? Onde foi? Perguntaram para ele, por causa da pele, melhorou. Mas olha, eu espero então que o seu consultório continue oportunamente, você está entendendo? Esperamos mais. Esse aí foi o seu número, que número? Já tem, deve ser o 15º, você já foi para os quintos, tá certo. Esperamos mais 500, não é isso? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje.
65 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 30 perguntas online, 40 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados da Meracilde sobre o fórum da TENEPS, a Valdirene sobre a escola do parapsiquismo, a Liliana sobre o Longevitar, o Loche sobre o balanço existencial e a Isabel sobre o colegiado de intercooperação da Unicim. E agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Estão surgindo muitas dúvidas e dificuldades quanto ao acesso ao site do programa Amigos da Enciclopédia, questão de senhas. Isso em decorrência da disponibilização para o amigo da enciclopédia, da Enciclopédia da Conscienciologia, a edição digital, 7ª edição, ano 2012, com 2.146 verbetes. Muita gente está demandando para fazer o download, a baixa da atual versão da enciclopédia e também para acessar o Holoserver. Então, nós orientamos o seguinte: você acessa o site www.enciclopediadaconscienciologia.org, coloca lá no ambiente exclusivo o seu login e senha, e se der problema, você clica na frase esqueceu sua senha, e aí vai aparecer lá o teu e-mail e, em seguida, automaticamente o sistema vai assumir isso e vai enviar no dia seguinte, no máximo dia seguinte, a senha atualizada. Se assim persistir o seu problema, entre lá em suporte, clique lá e peça a sua senha. Também, se tiver dificuldade com o download da enciclopédia, entra lá em Fale Conosco e mande a sua mensagem dizendo qual é o problema que você tem, que está dificultando fazer a baixa, a atualização da edição novíssima da enciclopédia ano 2012. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Só lembrando que faltam apenas 12 dias para que o evento inicie. O nosso evento vai ser do dia 19 a 21 de dezembro, de segunda a quarta-feira, aqui no Discernimento. E nós temos, após esse fórum, nós vamos ter o curso do professor Valdo no dia 22 de dezembro, cujo tema é Temas Avançados em TENEPS. Lembrando que para esse curso, ele deverá ser feito a inscrição na recepção do CAEC, ok? Esperamos todos até lá. Boa tarde a todos. O convite para a Escola do Parapsiquismo, que destina seus interessados no desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial. O ciclo básico da escola ele é constituído por 3 módulos a serem realizados ao longo de 1 ano no campus CAEC. A escola ela contém atividades fixas e atividades optativas. Os 3 módulos da escola, elas fazem parte das atividades fixas, sendo que o primeiro módulo, ele começa dia 4 de janeiro até o dia 8, com a temática autodiagnóstico e autoprecisão. O segundo módulo é de 16 a 20 de julho, com a temática autocriticidade e autocientificidade, e o terceiro módulo é de 12 a 16 de dezembro, com a temática interassistencialidade. Ainda, durante os módulos, os alunos poderão fazer entrevistas individuais com epicons e professores, condicionamento energossomático, preenchimento do currículo parapsíquico pessoal, e também participarão de campos instalados por epicons com o objetivo de dinamizar o desenvolvimento parapsíquico. E entre os módulos, os alunos poderão participar de atividades optativas, tais como acoplamentário, dinâmicas parapsíquicas, prova de parapercepciologia, maratonas de EV e sinalética, e laboratórios da Conscienciologia. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Longevidade, Associação Internacional de Longevidade, convida a todos vocês à palestra que será
ministrada pela professora Rosa Nader. O tema a ser apresentado é anti-envelhecimento cerebral. Será hoje, às 15 horas, no Centro de Convivência do Idoso, na Praça da Bíblia. Aguardamos a todos vocês. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano, 2012, no período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um pit stop durante esses 4 dias e fazer um balanço da sua vida, desde o momento em que nasceu até os dias de hoje, avaliando os resultados alcançados em relação a conquistas, erros, realizações, omissões, pegando todas as áreas da vida, Grupo Karma, profissão, voluntariado, GESCONS na PROEX, e a partir daí estabelecer um plano de ação. Serão em torno de 19 professores com uma série de atividades. E gostaríamos de dar o destaque hoje para o talk show, que será com o professor Lísia Pires, que abordará a condição de personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma. E no estudo de caso específico será a família do professor Valdo, onde ele vai abordar essa experiência. Então vale a pena aí todos participarem. A gente já informa que o Village já está todo lotado, então não deixem para a última hora, porque temos dificuldade de hospedagem na cidade, em função do Carnaval. Então, pessoal, por favor, façam a inscrição o mais rápido possível, tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. A Unicim convida a CCCI, em especial a Cognópolis Foz, para o Colegiado de Intercooperação da Unicim, que ocorrerá domingo, dia 11 de dezembro, das 15 às 17 horas, no Discernimento. A pauta será uma prestação de contas da atual gestão e eleição do novo secretário-geral e equipe para o próximo triênio. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Canis Lupus, especialidade Sinologia, autor professor Roberto Laimig. Obrigada e boa tarde a todos.